E os vênetos foram forçados a aceitar Roma. Isso aqui é uma coisa que ninguém gosta de falar, mas eu vou falar para vocês. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não deixa de ativar o sininho das notificações para sempre ficar informado de tudo que tem aqui. E eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar, e caso você goste do canal, do vídeo também, tem um botão aqui que é o botão Valeu, que você pode contribuir com o valor que quiser. Nós temos o curso de língua vêneta, a língua do nosso povo, do povo vêneto, também tem bastante a língua vêneta antiga dentro da língua vêneta moderna de hoje, porque ficou bastante coisa ali. Então eu aconselho que você aprenda a nossa língua. Obviamente você pode aprender qualquer língua que quiser, mas saber a nossa língua é imprescindível, senão você acaba sendo nada, né? Então vai lá e aprende a nossa língua. Vamos começar aqui? Olha só, isso aqui é uma história que se encontra nos clássicos da literatura antiga sobre os vênetos, e ela acaba desmentindo aí todos os italianos, né, os quais eles querem passar sempre aquela impressão de que os vênetos e romanos eram amiguinhos, né, que eles sempre se deram muito bem, era sempre na santa paz, que os vênetos viram os romanos e disseram: nossa, meu Deus, que povo maravilhoso, queremos ser como eles, somos amiguinhos, vamos todo mundo dar as mãos e viver em paz, na felicidade, na glória. Então, existe, né, essa tendência dos estudiosos italianos quererem, né, dos pesquisadores italianos quererem enfiar isso goela abaixo da gente, dizendo que praticamente os vênetos e romanos eram os mesmos, que praticamente eles falavam a mesma língua, que não foi preciso fazer nada, houve um acordo e tudo mais, e todo mundo foi feliz para sempre. É isso que a gente vai ver aqui. O que acontece? Eles se esquecem ou mal conhecem ou, enfim, nunca leram, porque eu pedi para algumas pessoas que são pesquisadores aí de história vêneta e nem sabiam dessa figura, nunca leram disso, que ouviu falar, mas nunca foi atrás. Aí que está o erro. Você ouve um negócio, mas não vai lá e investiga, e prefere ficar com aquela versãozinha que é difundida dentro da universidade para um monte de... Ok, existem pessoas muito boas, mas a maior parte são pessoas idiotas, pessoas que ficam só replicando a mesma bobagem que se fala por aí, ok? Então, existe uma pessoa, um personagem muito, mas muito importante na história vêneta, que vocês provavelmente só vão ouvir aqui. Depois vocês vão aí, façam as pesquisas de vocês, mas antes assiste o vídeo. Olha só, Vécio, tá? Vécio Sabino. Vécio Sabino, em português, né? Vécio Sabino, se a gente for passar para a língua vêneta, Vécio Sabino. Vécio Sabino, ele foi um líder vêneto que desafiou o domínio romano durante o século I a.C. Da região do Vêneto, tá? Da região do Vêneto, ele morava ali na região do Vêneto. Sua história é mencionada pelo historiador vêneto Paduano, que, se não me engano, eu já falei aqui no canal, o Tito Livio, tá? Ele era senador lá em Roma, porém, ele era paduano, ele era vêneto. Então, Tito Livio, ele escreveu o Ab Urbi Condita, que é o primeiro livro que conta sobre a fundação de Roma. Os romanos, lá o imperador, enfim, pediu para o Tito Livio escrever esse livro aqui. Inclusive ali ele coloca toda a história dos vênetos também, da Anatólia, da Paphlagônia e tal, e ele tem uma seção que ele escreve sobre essa revolta dos vênetos. Então a gente vai direto lá para a fonte específica da pessoa que provavelmente também assistiu essa revolta aqui, que foi Tito Livio. Então Tito Livio, lá no seu Ab Urbi Condita, ele nos conta que Vécio Sabino liderou ali uma revolta contra os romanos na região do Vêneto, onde os vênetos habitavam, os vênetos antigos. A revolta ocorreu por volta de 48 a.C., durante o período em que o Júlio César era o líder do Império Romano. 48 a.C., gravem isso aqui, Vécio Sabino. Sabino foi descrito como um líder carismático, Tito Livio, né, o descreveu como um líder carismático e habilidoso em combate. Ele conseguiu então reunir um grande número de seguidores vênetos e liderou um exército contra as forças romanas estacionadas lá na região do Vêneto, porque o Vêneto ainda não era administrado por Roma, mas os romanos estavam chegando ali, né? Eles botavam um acampamento aqui, um acampamento ali, quando via já tomava conta de tudo. Então a revolta de Sabino
Sabino foi uma resposta à crescente pressão e influência romana na área do Vêneto. Isso quem nos diz foi Tito Livio, não sou eu que estou inventando da minha cabeça. Romana na área do Vêneto, onde os vênetos tentavam preservar sua autonomia e identidade cultural. Ah, mas não era tudo igual? O língua vêneta antiga, o venético, como tantos dizem, não era praticamente um latim? Eu ouvi muito dessas bobagens, li muito dessas bobagens aí. Sempre torci os bigodes, né, como se diz. Enfim, né, os caras escrevem, a gente tem que ler. Então, olha só, olha o que o Tito diz. Onde os vênetos, a revolta de Sabino foi uma resposta à crescente pressão e influência romana na área do Vêneto, onde os vênetos tentavam preservar sua autonomia e identidade cultural. Não era todo mundo romano? E agora? E agora, José? Como é que explica isso daqui? A revolta de Vécio Sabino foi uma das várias revoltas e conflitos que ocorreram entre os vênetos. Uma das várias! Mas então não eram todos amiguinhos, não eram o mesmo povo. Conflitos que ocorreram entre os vênetos e os romanos durante esse período. No entanto, a revolta não foi bem sucedida. É óbvio, né? É óbvio, é só olhar a história que a gente sabe que não foi bem sucedida. A revolta não foi bem sucedida e as forças romanas conseguiram suprimi-la. Sabino foi então derrotado, capturado pelos romanos e a região do Vêneto permaneceu sob domínio romano. Olha só, né, os romanos ali que eram os nossos amigos, será que eles fizeram com o Sabino, né? Será que só chegaram lá e falaram, Sabino, vamos ser amiguinho, aperta ali a mão, diz que você não está no melhor dia e tal. Não, né? Os caras mataram ele para servir de exemplo para os outros nunca mais fazerem. Aí depois tem todo o pessoal, né, os historiadores do Vêneto, porque os vênetos sempre foram um povo pacífico, né? Porque Veneti significa amáveis. Olha quanta besteira que a gente tem que engolir desse nacionalismo italiano que quer suprimir todos os outros, colocando como se fossem macacos, né? Então que não soubessem nem fazer nada e chegaram lá os seus deuses de Roma e nos deram a luz divina, né? Então, e eles falam isso, eles falam que os vênetos eram um povo pacífico e tudo mais. Mas Tito Livio nos conta uma coisa diferente, que não foi só essa revolta, que foram outras revoltas e que Sabino, como está registrado ali, né? Os outros, infelizmente, não tinha alguém para registrar. Mas Tito Livio registrou a revolta dos vênetos, liderado pelo Sabino, e o Sabino aí pagou o pato e provavelmente foi aniquilado, né? Foi executado para que outros não fizessem a mesma coisa, embora tenham feito também. Olha só, a revolta de Vécio, mesmo que a revolta de Vécio Sabino não tenha resultado na independência dos vênetos, ela reflete a resistência local contra o domínio romano e a luta pela preservação da identidade e autonomia cultural. O cara que vier me falar ainda essas bobagens tem que levar um tapa na boca, né? Enfim, preservação da identidade e autonomia cultural. A história de Sabino e sua revolta destacam a complexa relação entre os vênetos e os romanos naquele período histórico. Então, você que é o romaninho, né, que defende Roma, que defende toda essa coisa que os vênetos têm que ser aquela coisa greco-romana, então tem que calar a boca, né? Tem que ir lá, tem que estudar um pouquinho mais. Então, eu espero que essas pessoas revisem aquilo que foi feito, que não fiquem espalhando essas baboseiras por aí, né? Que não fiquem espalhando essas baboseiras de modo oficial ainda por aí. É óbvio que houve resistência, como essa revolta, tiveram outras revoltas. Tito Livio escreve isso. Tito Livio que é tão mencionado por eles, por esses historiadores, quando os convém. Quando eles precisam ir lá e pegar uma referência para falar das bobagens deles. Aí sim, eles mencionam. Mas quando tem que mencionar a outra parte que nos toca, então, bota aqui, não, isso aqui não presta, isso aqui deixa pra lá, isso aqui é apócrifo, deixa pra lá, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, não deixa de ativar o sininho das notificações, valeu demais, se gostou do vídeo também, e óbvio, o nosso curso de língua vêneta, que, querendo ou não, como Sabino, é a nossa resistência contra algumas bobagens aí, algumas besteiras que tentam fazer contra a nossa cultura, enfim, a língua faz parte da cultura, contra nós, vênetos. Tchau, tchau, Strucon.